beleza? O Paulo que está falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. E hoje estou com meu amigo Fausti. Fala aí, Fausti, bem-vindo. Opa, é sempre muito bom estar aqui, Paulo. Mais uma vez, a honra de estar no canal Perguntas. Tamo junto. Fausto, é o seguinte, hoje você veio para trazer uma novidade. Nós conversamos o mês passado, acabamos não gravando, porque vocês queriam ter certeza que eu entendia sobre o negócio. Porque eles já viram, falou, se o Paulo Paternes não entendeu, não adianta, porque tem que entender para funcionar. E eu entendi, curti e achei uma ótima oportunidade, principalmente para os novos investidores, pessoas que querem dolarizar o patrimônio e ainda está um pouco inseguro, né? Não sabe o que fazer, o quanto gastar, como gastar. Explica para a gente um pouquinho sobre esse novo braço, né, da Dream Vacation, ou não sei se é um braço que eu posso falar? Ou... A gente se tornou um grupo empresarial, né? Isso. Nós crescemos, aumentou o tamanho, e hoje a gente tem a Apex, que é uma empresa que é um fundo privado, na realidade, e ela acaba ajudando muita gente a participar do lucro desse mercado de Orlando, né? É natural que a pessoa venha para Orlando, ela fica numa casa, ela fica encantada. Quando ela vai num parque, ela vê 50 mil pessoas naquele parque. Não tem como você não fazer conta quando você é empresário, quando você está trabalhando no dia a dia. Olha, se vem tanta gente, o quanto eu gastei no final do dia, fiquei por 15 dias aqui, esse é um mega mercado, né? E aí a gente entendeu isso e hoje a gente oportuniza que as pessoas também possam aproveitar da lucratividade desse negócio por meio da Apex. Tá, e como fazer isso? Vamos lá. Opa, vamos lá. Que é o como. Como que é o importante. Isso. O que acontece, né? Nós, como vocês sabem, somos da Dream Vacation Orlando, a nossa operadora. Nós temos nesse tipo de modelo de negócio que eu vou falar com você agora, nós temos 93% de ocupação histórica, mais de 16 mil avaliações 5 estrelas, né? E, ok, bom demais para ser verdade. E a gente entendeu isso, entendeu o modelo de casas adequado, com mais de 120 mil noites hospedando. E a gente desenvolveu a aquisição de imóveis, de grupos de imóveis, onde você pode fazer parte. Então, por exemplo, Paulo, você veio para cá, vamos supor que você não morasse aqui, veio para Orlando, gostou do mercado e decidiu que quer participar disso. Quer investir numa vacation homes, por exemplo, adquirir uma casa como essa. Você vai até o banco, vai verificar o quanto você precisa investir, dá o payment. Se você é um americano, entra com 20%. Se você é um brasileiro, tem que entrar com pelo menos 30%. Adquire o imóvel, legal. Depois entende que nesse modelo, se você só adquirir o imóvel, você vai competir com 70,7 mil imóveis aqui. Ou seja, a sua casa virou uma commodity. Você vai acabar brigando no preço, né? O que é um bom desafio. E o que a gente entendeu na Dream? A diferenciação é primordial. Então hoje nossas casas não competem com 70 mil imóveis. Nós temos casas muito bem desenhadas, nós temos experiências. Então você deve lembrar de alguma memória com seus pais, né? E a gente tem memórias com nossos familiares que elas foram feitas ao acaso. Algumas memórias fortes. Mas agora imagina se com seus filhos você pudesse gerar essas memórias. Imagina se fosse intencional. E é isso que a gente faz nas casas da Dream. Então você vem com a sua família, você fica numa casa incrível, decorada, imersiva. A tua princesa com os olhos brilhando, né? Encantada num quarto de princesa. Os teus filhos enxergando um mundo de possibilidades, uma galáxia que ele não conhecia. Tudo isso é um modelo de negócio que a gente entendeu, a gente gera memórias e a gente fortalece famílias. Deixa eu cortar bem um pouquinho, rapidão. Desculpa cortar a tua linha de raciocínio, mas galera, isso é verdade, nós já vimos. Se você não viu ainda, eu vou pedir pro Cabelo deixar um link aqui para vocês verem uma das casas que eles têm. Todas as casas da Dream Vacation Orlando são casas para você ter experiência mesmo. Não é uma casa com adesivo, nada contra casa com adesivo. Lembra, eu faço Airbnb, eu tenho minhas casinhas com adesivo na parede. Nada contra casa com adesivo na parede. Mas na casa da Dream Vacation Orlando você vai ter uma experiência. Você, além de ter todas aquelas coisas gostosas que as casas aqui em Orlando têm, você vai ter praticamente um parque temático dentro de casa, nos quartos das crianças. Tem casas que no quarto de casal tem casas que no quarto de casal não tem, né? Porque uma coisa é para os filhos, outra coisa é para os adultos. Então, o que vocês pensarem, eles têm, e o negócio é incrível. Eu até estava perguntando para o Ricardo outro dia, o Ricardo falou, perguntando para o Ricardo, cara, como que vem essas criatividades? E vem da cabeça do Ricardo, cabeça de nerd do meu amigo Ricardo, vem essas ideias.
E é tudo intencional, é cada detalhe colocado naquele modelo, naquele lugar, naquele cantinho, por um motivo. Não é por acaso, não é por acidente, e muito menos porque fica bonito. Não, cada coisa tem um porquê estar lá. E mais uma coisa, eu vou puxar o saco, não só porque eles são meus patrocinadores, mas porque é verdade. Deixa eu colocar eu sozinho aqui, pronto. Agora, uma coisa que é muito verdade, que quando o Ricardo veio com essa conversa, eu faço Airbnb. Eu faço. Não faço propaganda porque o meu negócio é lá na praia, para outros grupos americanos que não... Ah, você não liga para brasileiro? Aluga, mas não é pegada de vocês. Meu negocinho é simples. Vocês gostam do negócio mais sofisticado. Quando o Ricardo me falou do negócio de 90%... É 90%? Quanto que é? 93% de ocupação. 93% de ocupação, uma média no ano. Cara, meus apartamentinhos ocupa pra caramba. Mas 93% é quase 100%. Isso é muito dinheiro que dá pra fazer. E ele abriu, ele falou, Paulo, você entende, né? Acreditando no nerd dele. Paulo, você entende do Airbnb? Aqui, deixa eu abrir essa plataforma. E ele me deu uma aula, eu nem entendia tanto que mexe a minha esposa. E ele deu uma aula ali rapidinho, explicando os gráficos, mostrando o passo a passo. Como que ele falou, eu falo, Paulo, eu tenho uma equipe que trabalha com algoritmo. E não é segredo, ele tem uma equipe, ele investe em profissionais e ele estuda. E ele ensina e ele educa o time dele para funcionar. Não é que ele é o top das galáxias. Ele é o top das galáxias que ele investe, ele aprende e ele quer que o business dele se torne por isso que aluga tanto. Não é por acidente também, que tem hora que a gente tem sorte. Ele não trabalha com sorte, ele trabalha com estratégia. E ele me mostrou com esses olhos, que você sabe que não falaria... Essa parte... Não precisava nem estar falando, que eu estou comendo o tempo do Fausto, que quer mostrar outra coisa para vocês. Mas eu quero falar que é 100% de verdade. E ele me deu umas dicas de algoritmo. Ele falou, troca uma foto. Não, eu falo para você aqui. Troca isso é uma das coisas, né? Que eu não vou contar tudo também. Ô, Paulo, não divulga o nosso segredo de negócio, né, Paulo? Troca o nome de uma foto aqui, troca outra foto ali. Ele deu algumas dicas e eu apliquei. E realmente funciona. Claro que é uma coisa que eu fiz, uma coisa simples, mas imagina você ter um time dedicado só nisso. Não só em trocar algoritmos, nomes, tudo que eles fazem, e fazer teste. Imagina, ele paga o peão para ficar fazendo teste, até acertar também. Então, é muito, muito legal, eu gosto. E lembra, a gente só trabalha com os melhores aqui, e realmente isso... Só quero esclarecer, Fausto, porque quando você... Como você vai querer vender? Fausto vai querer... Daqui até o final desse vídeo, ele vai querer enfiar alguma coisa na gente para comprar aqui. Mas, então, eu só tô falando que esta parte... óbvio que você sabe que é verdade. Eu tô endossando o que fala? Endossando, Eu tô endossando o que eu vi com meus olhos, e é verdade. E se você tem um interesse, se você tem uma casa aqui, e você quer passar para eles, ele também não tem problema nenhum de abrir o laptop dele, que ele anda com o laptop, e mostrar para você. Não é segredo, é fato. Ele não vai te contar como ele faz, mas ele vai te mostrar os números do Airbnb, que, para quem não sabe o que é uma empresa à parte, que ele não tem controle nessa empresa. Ele não tem controle, que realmente eles estão no 93, 90... E tem casa que é tipo ridículo. Tem umas casas que são ótimas e umas casas que fala, cara, o que você fez nessa casa? Ele dá risada e não me contou ainda isso. Mas vamos lá, desculpa, eu só queria deixar essa parte... Paulo, fazer um parênteses. Esclarecida. Na semana passada a gente recebeu uma ligação de uma pessoa reclamando. Era um proprietário de uma casa, inclusive no Champions Gate, você sabe bem, né? Conhece bem a região ali. E ele entrou em contato com a gente reclamando, porque ele tem uma Ring, uma câmera. E ele lá no Brasil, ele é um investidor, constantemente ficava pictando no celular dele. Ele, tem alguém entrando na minha casa? Aí ele olhava, era na casa do lado. Daqui a pouco de novo, na casa do lado. E aí ele veio para cá, para Orlando, inclusive está por aqui, esse é meu amigo. Virou amigo, né? Depois que a gente acabou conversando. E ele ficou atento na câmera para encontrar algum funcionário nosso que entrasse, para saber quem que estava administrando aquela casa. Na prática, o que acontecia? Ele estava lá no Brasil, a câmera dele pegava a casa do lado e ele estava impressionado com o índice de locação. Assim. Então veio conversar com a gente fez isso que a gente fez com você, mostrou os números de ponta a ponta, e a gente faz isso com todo mundo, inclusive se você é um corretor aqui, ou se conhece um corretor, a gente tem um princípio de transparência, né? A gente entende que esse proprietário vai estar conosco por muitos anos, como é o caso dos proprietários felizes e satisfeitos que estão, então a gente tem que ser muito claro. Transparência de ponta a ponta. O mercado funciona assim, os números são esse. Se você decorar, fizer uma transformação nesse nível vai ser tanto, se fizer mais vai ser tanto. Então,
a gente tem mais de 120 mil noites hospedando, mais de 120 mil casas, a gente entendeu essa ciência, a gente consegue modular muito bem isso e fomentar. Então, quando você faz essa menção dos números que você acabou vendo, né? É algo que a gente mostra para os clientes também. Naturalmente ele fechou, essa casa está entrando para o nosso portfólio e assim com vários outros proprietários. E aí voltando um pouquinho... Voltando no que nós viemos conversar aqui hoje. Saindo dessa história, voltando para a Apex, foi esse entendimento e essa matemática, toda essa ciência que a gente conseguiu desenvolver que virou um produto, que virou esse nosso fundo privado, onde nós adquirimos um grupo de imóveis e as pessoas podem investir conosco. Por que investir conosco? Porque o nosso conselho vai ficar com 10% de investimento a cada novo imóvel que chega. É investir, pelo que eu entendi, é investir para fazer casa de vacation. É isso que vocês já sabem fazer. É pegar a casa, comprar a casa, decorar e já meter para fazer dinheiro no outro dia. Talvez eu até esteja utilizando a palavra investir da maneira não adequada, assim, né? É uma coisa que a gente faz mais internamente. É um fundo efetivamente privado e as pessoas podem participar conosco, né? Não é algo aberto ao público, não é algo muito amplo, então efetivamente venha conversar. Se você quiser entender e esse modelo fizer sentido para você, participe conosco, mas não é algo aberto para todo mundo. Você não vai ver a gente com outdoor, você não vai ver a gente em grandes eventos dando palestra. É uma coisa muito mais privada e que a gente traz aqui com você, Paulo, porque foi até uma das demandas, né? Uma das coisas que a gente conversou em alguns vídeos anteriores. Deixa eu explicar aqui rapidão, para vocês entenderem. É um negócio, os donos das casas querem fazer mais casas e aí fala para os amigos, para as amigas, e não é todo mundo que tem grana. Então, se você é amigo e você quer fazer esse negócio junto com ele, foi assim que eles começaram. Aí eles falaram, vamos contar ali no canal perguntas, aquela coisa toda. Eles falaram, vamos, só que eles têm que tomar cuidado com o linguajar técnico nisso. Porque, na verdade, é uma coisa entre eles de amigo para amigo, isso não é mais ou menos assim? É isso mesmo. Então, não é tipo assim, uma empresa, não um banco, eles são um banco, eles são um monte de amigos que se juntam para fazer dinheiro. Esse é o linguajar do Paulo Paternes, só para você entender, e eles estão abrindo aqui para vocês porque eu achei extremamente interessantes. E aí o Fausto falou, cara, não tem problema, a gente vai tentar explicar da melhor forma possível, com muito cuidado, para não passar uma informação falsa. E a melhor coisa que vocês têm para fazer, se você houver um pouquinho de interesse, entre em contato com o Fausto e ele vai sentar contigo por telefone, por Zoom. Se você estiver aqui, você pode ir no escritório dele, ou se você estiver no Brasil, eles podem fazer remotamente, e aí ele vai te dar todos os detalhes legais, digamos, nisso, não é mais ou menos isso? É isso mesmo. E para quem que isso encaixa muito bem, né? Como eu estava falando, a pessoa vem para Orlando, ela faz a matemática e vê, uau, isso aqui esse mercado deve ser muito bom. Só que quando você tem um financiamento, se você não investir pelo menos 30% de down payment, a conta não fecha. De comprar uma casa sozinho, grande. Exatamente. Você vai comprar uma casa sozinho, se você não der 30%, a conta não fecha. Você vai ter que compensar todo mês, né? Ok, é um bom negócio. Não vamos dizer que é ruim, porque é o turista que está pagando o seu imóvel. Ao final dos 30 anos, você tem um imóvel, né? Então, o Ricardo, por exemplo, a gente tem vários clientes que entraram por esse caminho. Só que você, por 30 anos, precisa estar pagando, e o que as pessoas não têm uma noção é que aqui funciona o sistema de financiamento como é no Brasil. No início, você está pagando em grande parte juros. Só depois de 19 anos pagando todos os meses o seu mortgage, que é o financiamento aqui, só daqui a 19 anos é que você vai estar pagando mais da sua parcela pagando o seu imóvel do que pagando juros. Durante 19 anos, grande parte da parcela é juros. E o que acontece? Na prática, o lucro do seu imóvel está indo para o bolso do banco, não está indo para você. O que a gente entendeu é que isso era uma realidade que incomodava muita gente e a gente começou a unir pessoas. Então, os nossos amigos podem ter a oportunidade de participar, adquirir parte desse imóvel em conjunto, e todo o dinheiro que ia para os bancos, que ia para pagamento de juros, agora é pago trimestralmente para cada um dos nossos parceiros, as pessoas que estão conosco nessa linha de negócio em si, né? Que é muito interessante. Então, e quais os benefícios disso? Você não tem um imóvel, você faz parte de um grupo de imóveis. Então, qualquer risco que você tenha com um imóvel em si, saiu um parque da Disney. E esse parque da Disney, se você teve sorte de comprar um imóvel que estava do lado onde vai ser esse parque, né? Você teve grande valorização. Se você comprou ele lá longe, você não teve uma valorização tão grande. Então, o que a gente tem de benefício? Nós vamos adquirindo vários imóveis e
provavelmente quando sai um parque novo, grande parte daqueles imóveis se valoriza. Então você aproveita os benefícios da diversificação e você não tem os riscos atrelados também a isso. Então vamos lá, me explica de novo. Você me explicou sobre... Então, eu gosto de fazer essas perguntas que é para vocês entenderem. Então eu não estou comprando um imóvel. Estou fazendo parte de um grupo de imóveis, de um negócio. Exatamente. Você está fazendo parte efetivamente de um negócio. Quando você não adquire um imóvel, e não é só um imóvel, é um imóvel em operação e mais. E os lucros também são meus. Os lucros do aluguel são seus. E você vai adquirir parte desse imóvel, essas units, né, unidades desse imóvel, e quando esse imóvel se valoriza, essas units também se valorizam. Então, você adquiriu essas units com valores de entrada bem acessíveis, né, bem distantes. Não vai ter mortgage. Não vai ter mortgage. Vocês entenderam? Não tem financiamento, não tem nada. Então, por exemplo, são quantas pessoas mais ou menos que estão pensando? Vai ser de 6 a 25 pessoas de acordo com o quanto ela paga de entrada, o quanto ela adquire de units. Vamos fazer conta fácil para o Paulo Paternos aqui. Então, se você comprar 10%, não é 10%, mas fazer um cálculo de padaria para você entender. Então, você já vai comprar uma coisa que não tem mortgage, que significa que você não vai pagar interest, você não vai pagar juros. E como eles alugam 90%, 90 e poucos por cento das vezes, vamos falar que aluga 50%. Vamos fazer pior cenário. 50%, que é muito mais do que isso, mas só para fazer padaria aqui. Você comprou hoje, amanhã já está entrando dinheiro no bolso, filho. Paga as dívidas, paga as continhas que tem que pagar, é um business. Você não tá comprando, você está comprando um negócio. Exatamente. E isso que você falou é bem importante. Você compra hoje, amanhã está entrando dinheiro no bolso. Por quê? Porque para que esses imóveis entrem em operação nesse nosso fundo privado, o imóvel já tem que estar em performance. O que significa isso? A gente adquire o imóvel, a gente transforma ele com uma experiência imersiva, decoração, sonorização, todo o ambiente. A gente coloca ele nas plataformas, divulga com influencers, faz todo o processo de venda e só quando ele está em performance, está em alto nível, que a gente possibilita que as pessoas adquiram. Então não é um tipo de aquisição em que vai demorar 8 meses para funcionar. Então não vai ser uma coisa nova que eu vou ter que começar do zero. Não. Eu já vou pegar uma coisa que já está funcionando e ganhar dinheiro. Exatamente. E por que isso é interessante para a gente? Porque para a Dream é muito interessante, a gente tem mais administração de imóveis, né? Para nós do conselho isso é muito interessante porque a gente vai investir junto com você em 10% de cada novo imóvel que chega. O que significa? A gente só ganha quando você ganha, de ponta a ponta. É o tipo de modelo de negócio que a gente encontrou para ser interessante para todo mundo e, dessa maneira, a gente ajuda muita gente que está no mercado e, às vezes, eu vou ser franco que a gente... Não é bonito falar isso, tá? Mas a gente desmanchou o sonho de muita gente. Porque, como que a gente desmanchou esse sonho? Quem? A gente, Dream, quando a gente mostra os números reais. O que acontece é que muitas pessoas que vêm para Orlando, elas ficam iludidas, às vezes não conhecem o mercado, e a pessoa faz uma conta. Se eu paguei tanto na casa, se eu alugar tantos dias no ano, eu vou ter tanto no final do ano. Legal, essa conta faz sentido. Só que ela não entende que tem um influencer que vai receber uma parte da comissão quando ele aluga. Ou mesmo uma plataforma, da Airbnb e tudo mais. Tem toda uma operação de limpeza, tem toda a operação de administração da casa, tem tudo isso. E ela também, às vezes, não entende que se ela só adquirir o imóvel e se ela não se diferenciar, ela vai estar competindo com 70 mil pessoas. Então, muita gente chegava para nós e falava, eu tenho dinheiro para dar entrada na casa, consigo comprar. Aí perguntava, você tem dinheiro para transformar ela, para fazer uma experiência imersiva? A pessoa, não. Então, calma, não é o teu momento. Não faça isso agora, porque senão você não vai alugar o suficiente. Você vai acabar entrando num buraco de financiamento. O que você tá falando agora. Vocês entenderam o que está falando? Porque quantos imóveis tem para alugar aqui na região de Central Florida, Orlando? 70.7 mil. 70.700 imóveis. Deixa eu traduzir o que ele está falando. Eu sei que ele está falando português, mas eu quero ter certeza que vocês entendem, porque quando me dá o clique de... eu gosto de repetir. Então, se você comprar uma casa aqui e colocar para competir, os tubarão e você for um peixinho, o que é um peixinho? Se você não tiver grana para investir forte na decoração, tu não vai alugar. Ponto. Então você vai alugar para micharia que não vai fechar a conta e você só vai se ferrar, porque a galera detona. E quanto mais barato você coloca, mais peãozada vem e destrói. Fato, falo por experiência própria. Até para alugar tem o nome do X.
para você não pegar a pessoa que destrói e também conseguir alugar. Tem um número X. Só que a concorrência aqui é tão desleal. Desleal que eu falo assim, é tanta casa, tanta gente morrendo de fome, que a galera quer alugar de qualquer jeito. E a tua conta não vai fechar e pronto. Ou a galera que já tem casa paga vai alugar baixinho, e você não vai conseguir pagar o teu mortgage, ou a tua casa não vai ser boa o suficiente pelo valor. Porque se você vê a casa da Dream Vacation Home, vê os valores, não são os valores absurdos. Então, se for para ficar numa casa legal, entre a tua que não tem nada e a Dream Vacation Orlando, eu vou na Dream Vacation Orlando, óbvio. Eu quero mais pelo meu dólar. É isso que você está dizendo. É isso então, mesmo. O que ele está falando que ele desapontou as pessoas é que a concorrência é muito grande. E se você é um pequeno investidor e não tem grana para entrar com tudo, eles falam, segura que ainda é no seu momento. É isso. E como eu disse, a gente é muito transparente, né? E às vezes essa transparência afeta uma imaginação que a pessoa tinha. Ela teve um sonho, né? Um vislumbre ali de uma possibilidade, e às vezes não é o momento daquela pessoa. Tem gente que decide investir ainda assim. A gente, lá na minha família, a gente sempre tem um ditado que é: a gente faz as contas, vê que não dá, a gente vai lá e faz. Né? É mais ou menos assim, porque na vida a gente sabe que as coisas vão se construindo ao longo do tempo e talvez isso te dê uma garra, uma instiga que você vai avançar. Mas se você está no Brasil, está distante, ou está num outro estado daqui, você não consegue acompanhar bem o negócio, você vai delegar para alguém. Então, talvez a gente vai lá e faz, você perdeu esse poder de controle, esse poder de fazer isso efetivamente dar muito certo. Então, a transformação do imóvel é algo essencial aqui. Assim você sai da competição de 70 mil casas, você passa a competir com um número muito pequeno de imóveis, e aí os serviços, ou como você faz o atendimento, passa a ser um grande diferencial. Né? Caso vocês queiram entender um pouco mais desse negócio, inclusive corretores ou pessoas que estão pensando em fazer uma participação no mercado aqui de Orlando, aproveitar um pouco disso, fala com a gente, porque assim como a gente está falando com o Paulo e os números que a gente mostrou para ele, a gente pode mostrar para vocês. Como eu disse, transparência de ponta a ponta. A gente tem um princípio de que não adianta o mundo dá voltas, né? E tudo que a gente auxilia o outro acaba voltando para a gente também. É um pouco da maneira como a gente trabalha. Então, se eu te instruir, às vezes te ajudar a não cair numa cilada, não cair numa fria, ou às vezes dar um passo maior do que a sua perna, lá na frente, seja com você ou seja com outras pessoas, o mundo vai nos retribuir. Ao longo da minha história, eu fui muito mentorado, muito ajudado. Então, e o Ricardo também teve muito disso. Quando a gente encontra alguém, a gente pode ajudar, a gente vai ajudar de ponta a ponta. Né? Então, para corretores que às vezes não têm tanta informação, querem instruir melhor a sua equipe, querem instruir mais um possível cliente, fala com a gente também, que a gente vai te ajudar em tudo isso. Mas voltando, Paulo, quando a gente entendeu isso, e a gente entendeu que muita gente que ia conversar com a gente saía um tanto quanto desanimada, porque não estava com o tamanho de... Não entendia, ou não tinha o dinheiro suficiente para começar, mas sabia que precisava começar de alguma maneira, a gente começou a agrupar essas pessoas. Então, quando muita gente com um pouquinho de recurso se une, a gente pode comprar um imóvel daquele inteiro. Qual que era o grande vilão? Qual que era o grande desafio? Mortgage. Assim como no Brasil, assim como aqui nos Estados Unidos, a operação de banco é interessante. O banco é muito bom quando você não precisa dele. Quando você precisa dele, o banco não é o teu melhor amigo, né? Então, se você tem muito recurso, o banco vai te oferecer excelente linha de crédito. Ótimo. Utilize à vontade. Se você tem pouco recurso, ou pouco score, que aqui é muito importante, o banco não vai ser tão gentil com você e às vezes a situação não é muito boa. Então, a gente começou a unir pessoas, adquirir imóveis em conjunto, e esse é o caminho, né? Então, várias das nossas casas já tem esse modelo, alguns grupos de amigos que se uniram e compraram um imóvel, só que sempre tem aquela gestão que depende deles, né? Uma situação mais interna. O que a gente fez, e hoje o modelo é hands-off, você não se estressa com nada, toda a administração fica por meio da Apex, a operação do negócio em si fica por meio da Dream Vacation, que faz isso muito bem, e você vai ter a cada 3 meses o resultado da participação dos aluguéis. Então, esse é um fundo de growth, um fundo em que a gente adquire imóveis, adquire uma empresa, faz dele um negócio, e esse negócio vai crescendo a cada vez mais. E é um fundo de income também, que é receita mensal, aquele imóvel se alugando, dando recurso, e que a gente acaba participando, dando essa participação a cada 3 meses para as pessoas que estão conosco. É algo
muito interessante, demorou um bocado para chegar nesse modelo. Você mesmo foi testemunha desde que a gente estava aqui, né? Que a gente começou a conversar lá no início, a gente já tinha isso meio desenhado. Teve um trabalho de trazer advogado, desenhar todo o compliance disso, como que esse modelo funciona estruturalmente, juridicamente, como que tem uma liability adequada. Então isso foi feito a muitas mãos e você teve grandes contribuições, inclusive a gente, em uma das gravações, sentou, olha, tem esse ponto aqui que a gente precisa melhorar, assim, assado. Então, o que a gente teve foi a graça de ouvir boas mentes como as suas e construir um modelo que é bom para todo mundo. É bom para a gente, que vai entrar junto com todo mundo em cada novo imóvel. É bom para quem entra, que entra com uma participação acessível. Então, só para te dar uma noção de valores, para quem está ouvindo também, né? Abaixo de $30 mil você já consegue entrar numa participação. Então, já é algo bem acessível, sobretudo para quem está aqui nos Estados Unidos, para quem está no Brasil também. E às vezes, vocês acompanham o canal do Paulo, vocês veem os vídeos, veem os stories, vocês veem as notícias e sabem que o desafio está considerável no Brasil, né? É um país maravilhoso, a situação econômica tem alguns detalhes para a gente ser sutil. Não está as melhores ainda, né? Ainda não está as melhores. Então, diversificar e trazer para o dólar é algo realmente muito interessante, é isso que a gente oportuniza. Investir conosco, né? A gente faz parte disso. Muito legal. Então, lembrando, gente, ó, é uma coisa que como o Fausto falou, um dia ele falando, estava quase pronto o negócio, eu falei, Fausto, mas isso, como funciona? São muitos detalhes, 100% transparente, eles não vão, você não vai estar assinando nada, que cláusulas, é tudo ali transparente, óbvio que é importante você entender, mas faz todo sentido. Se você está no Brasil agora, ou você que já mora aqui nos Estados Unidos, galera de Massachusetts, pessoal que está com graninha, que quer investir aqui, não pode falar a palavra investimento, mas que quer... Como você não vai ter? A gente não pode falar a palavra investimento? Eu que estou falando. Se quer investir aqui, aqui na Flórida, se você está nos Estados Unidos, ou você que está no Brasil, quer dolarizar um pouco o seu patrimônio, quer ter um pouquinho mais de segurança, é um business, é um negócio. Você não está comprando uma casa. Não é uma casa que você está comprando. E, na verdade, depois, quando você sentar com o Fausto, ele vai te explicar o projeto. É animal, é incrível, é rentável. E óbvio que eu perguntei pro Ricardo, perguntei pro Fausto, então por que não faz só você sozinho tudo? Ele falou, Paulo, sozinho a gente não consegue expandir o tamanho que a gente quer. Eles vão colocar dinheiro em todas. Ele falou, não vai ter um imóvel que nós não vamos também colocar dinheiro. Pode ser muito, pode ser pouco, mas nosso dinheiro vai estar lá também em todos. Então também existe o interesse deles de dar certo. Então o que eu, Paulo, como investidor, como amigo e como aqui host no canal Perguntas, vou falar para vocês? Entre em contato, conversa, faz pergunta, tenta entender. Se fizer sentido para você, que nem faz para mim, você vai e investe. Começa pequenininho. Você fala, quem é esse maluco que o Paulo arrumou aí, né? A gente tava conversando isso agora no off. A gente tava conversando isso antes do off sobre... qual foi a palavra que eu usei? Não foi credibilidade, notoriedade. Eu falei, cara, vocês são tão bons, as pessoas precisam conhecer vocês. A gente tá falando sobre notoriedade, por isso que eles vieram pro canal Perguntas. Não é vender, é tipo assim, para as pessoas saberem que o Ricardo existe, que o Fausto existe, que a Dream Vacation Orlando existe, que agora junto com a Apex, né? Então, porque é notoriedade que vem, que vai mostrar o quê? A qualidade, daí você vai ganhar autoridade. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Os meninos são transparentes, são trabalhadores, fazem um serviço com excelência. Entendeu? Eu fiz 1 milhão de perguntas. Vocês me conhecem, eu fiz 1 milhão de perguntas. Hoje ficamos falando pra caramba. Sabatina, hein, Paulo? Sabatina, né? E a outra vez a gente ficou falando depois da gravação. Isso mesmo. E hoje foi antes deste bate-papo, porque a gente estava conversando sobre outras coisas, sobre notoriedade. A gente está falando sobre notoriedade, que as pessoas... Você pode ser um zero à esquerda, mas se você está na internet, você está falando, o pessoal está comprando. E às vezes você faz as coisas certinho, honesto, se preocupa com transparência, com qualidade, e aí as pessoas não sabem quem você é. Não foi? A gente estava falando... Isso mesmo. A gente estava falando exatamente sobre isso, né? E eu já tinha falado com o Ricardo, mas o Fausto... Eu e o Fausto, a gente conversa mais, que o Ricardo é o patrão deve estar viajando hoje, não sei, tá viajando, né, Ricardo? Tá viajando. Tá viajando! Tá no Brasil. Tá no Brasil, só curtindo e nós aqui se matando. Mas é verdade, a importância, quando você junta, que existe muitos brasileiros assim,
competentes, quando você junta a competência com a notoriedade, que é você ficar conhecido, que você vai gerar autoridade. A autoridade vem do quê? De você entregar aquilo que você promete com excelência. Que é exatamente o que eles já fazem. Aonde que eu falo que é a Dream Vacation? Pro Brasil, os americanos já conhecem. 99,9% das pessoas que alugam as casas com vocês são americanos. Então eles já dominam o mercado americano. Não, mas a gente tem o sanguinho brasileiro na veia, a gente gosta dos brasileiros. E o que eu falei para eles, quando eles entraram aqui no canal Perguntas, falamos isso aí, vamos trabalhar no quê? Na notoriedade. Porque vocês já têm autoridade e qualidade. Vocês entregam excelência e vocês já fazem um ótimo trabalho. Agora os brasileiros precisam conhecer você. Então o que eu vou falar para vocês que estão nos ouvindo agora? E por que essa babação de saco, puxação de saco? É verdade, estou falando, você entra em contato e você tira a sua própria conclusão. Não. 2 pontos aí, Paulo. Pode falar. Só para sintetizar e ficar muito claro para todo mundo, né? O que nós fizemos? Nós unimos pessoas e aí tiramos o banco da operação. Então, todo o dinheiro que ia para pagamento de juros, hoje em dia vai para o bolso das pessoas. E nós estamos, junto com cada uma das pessoas, entrando na aquisição dos imóveis também. Então, nós ficamos com 10%, investimos em 10% de todo o novo imóvel, que faz parte desse fundo, de várias casas, e, naturalmente, a gente só ganha quando você ganha. Por isso que isso é tão interessante, né? E você estava falando antes, Paulo, sobre notoriedade e tudo mais. Nós fazemos um trabalho muito bem feito e é muita dedicação. O que a gente não pode prometer, e a gente também erra, né? Na vida, todo mundo erra. Só que a gente desenvolveu metodologias... Não, já falei que vocês não erravam, agora vem falar essa conversa fiada que erra. Mas o que acontece? A gente tem uma equipe de suporte muito boa, né? Se você quiser fazer um teste, entrar em contato com a gente lá para estar numa casa, entre em contato, em menos de 5 minutos você vai ter uma resposta já de prontidão. Aconteceu alguma coisa na casa, a gente tem uma equipe muito rápida para atender, porque, querendo ou não, são muitas pessoas entrando na casa, uma coisa ou outra pode acontecer, mas a gente está muito bem preparado. Então, o Ricardo, por exemplo, tem mais de 20 anos de experiência como corretor, então experiência no mercado imobiliário muito grande, mais de 6 anos nessa operação, mais de 120 mil noites hospedando, né? E os nossos números de ocupação são muito altos. Só para você ter uma noção, Ricardo. Paulo. E um número com saudade tua, Ricardo. Tá com saudade. E um número que surpreendeu, inclusive, essa semana, quando estava mostrando para um dos clientes que fechou conosco, a gente tem 92% de ocupação, né? E 30% acima do mercado. Ok, vamos só fazer um cálculo aí. Significa que se um ano tem 365 dias e 30% vai ser em torno de 123 dias ali, 122, se a gente está 30%, vamos colocar 100 dias, ok? Se a gente tem 30% a mais que o mercado, significa que a gente aluga 100 dias a mais do que o mercado. Qual o valor que a gente tem por diária desse modelo médio, né? Em torno de $300. É mais do que isso, mas vou arredondar. Então, 100 dias a mais, alugando a $300 por dia. E por dia, nesse modelo de negócio, nesses imóveis que a gente está investindo, a gente faz $70 a mais do que o mercado. Números do Airbnb, comparados. O Airbnb mostra isso, a gente mostra para todo mundo que quer estar conosco. Então, 100 dias a mais, que a gente faz $300 a mais do mercado. E nos outros todos os dias a gente faz 100 dias a mais, $300, e nos outros todos os dias a gente faz $70 a mais do que o mercado. E é por isso que funciona tão bem. E é por isso que a gente tem a segurança de trazer pessoas para estarem conosco, porque a gente sabe que o modelo é bom. E como tu falou de notoriedade, isso já é feito, só que era feito para um grupo relativamente pequeno. Quando a gente te encontrou, Paulo, foi efetivamente para dizer, olha, esse aqui é o modelo, e teve um escrutínio para que a gente estivesse aqui contigo antes, né? Olha, teu modelo é bom mesmo, vocês têm segurança, deixa eu entender os números de vocês e tudo mais, antes que a gente pudesse estar em conjunto. Mas, ok, é bom. Agora, como a gente divulga isso? Porque o americano sabe, e a gente já tem mais de 16 mil reviews, nota 5 estrelas, surpreendendo americanos. Uma coisa está no Brasil, modelo de casa normal, outra coisa você vira aqui e o brasileiro se encanta com uma casa daqui. Mas para o americano se encantar, o padrão tem que ser alto. Para a gente ter 16 mil reviews 5 estrelas, para a grande maioria americanos, o padrão tem que ser realmente muito bom. E é sobretudo dedicação. Se algo acontecer, a gente está ali respondendo de modo rápido e atendendo de ponta a ponta. Nós somos pessoas cuidando de pessoas. A nossa família, digamos assim, acaba cuidando da sua família, da família que está hospedada conosco.
Muito legal. Então nós falamos de duas coisas aqui, que foi da Dream Vacation Orlando. Que, se você quiser vir para Orlando, quiser ter uma experiência uau para você e para sua família, realmente viver a magia, não somente dentro dos parques, mas também na casa que você está ficando, super recomendo. A informação dele está neste programa, em todos os programas do canal Perguntas, tem um link que você clica, onde estão os nossos patrocinadores. Diga aí, daqui, já não posso mais terminar esse vídeo, me fala. Rapaz, se deixar a gente fica conversando aqui o dia todo, né? O dia inteiro. Mais um ponto, se porventura você é um corretor ou alguém que trabalha nessa área e deseja entender mais sobre isso, a gente está criando um curso para capacitar as pessoas. Então entre em contato conosco, você vai participar de um curso de capacitação para entender esse mercado e entender como oportunizar que os seus clientes também aproveitem tudo isso. Então, nós estamos em parceria com corretores, com influencers, com quem vocês quiserem trazer e entender um pouco mais sobre essas oportunidades, nós vamos conversar com toda certeza. A nossa meta é muito ousada, nós já somos os maiores de Orlando em casas temáticas e nós vamos crescer mais de 10 vezes. É isso aí, deixando claro, bem rapidinho, ele falou parceria com influencers, eu não ganho comissão de nada, deixando muito claro, eles são meus parceiros aqui, eles pagam para entrar na família que quer na pergunta, igual o Dr. Walter, igual o Carol Larson, igual todo mundo que você está vendo, né? Então eu não faço parte deste grupo que são comissionados de influenciador, quero deixar mais porque eu falo as coisas com sinceridade aqui, sim, sim. E tudo que eu falei que eles são bons mesmo é porque são bons, não é porque eu estou ganhando comissão em cima dessas coisas. E mesmo antes de fechar, a gente teve que conversar e dizer, os teus princípios, os nossos princípios estão alinhados? Né? Exatamente. Então foi exatamente. Uma base. Eles estão com a gente porque eles são realmente muito bons no que fazem. Esse novo projeto fez todo sentido. Eu vou contar uma coisa rápida, já que não vai acabar isso aqui. Está nós dois aqui na tela. No começo eu não entendi. Sabe o que eles fizeram? Não gravaram. Eles não gravaram. É só você ver. O mês passado não teve bate-papo com a Dream Vacation Orlando. Eles pagam para aqui todos os meses comigo. Ou aqui, eu mostrando casa, ou na rua, o que seja. Nós não gravamos. Ele falou, Paulo, ou nós estamos errando no que a gente está falando, ou você não está entendendo, ou na comunicação que está errada, nos ajuda. O que você não está entendendo? Tava ele e o Ricardo aqui no meu escritório. Aqui no canal Pergunta no Estúdio. Eu falei, eu não estou conseguindo entender. Ele falou, então não vamos gravar. Porque ou você entende ou a gente está fazendo alguma coisa errada. Aí nós sentamos, o que você não está entendendo? É isso. Por causa da comunicação deles. Quando você vive o negócio, você está muito técnico. Você tá. Aí começou a fazer sentido. Agora eu entendi, peguei. Isso. Então por isso que vocês não viram eles o mês passado aqui. Foi por causa que a gente estava conversando para gravar e eu não estava entendendo. Falou, então enquanto você não entender, não adianta você gravar, porque você não entendeu como que esse cara, galera, não foi? Você tem uma linguagem muito acessível, né? E o canal Perguntas tem esse nome porque você faz perguntas para esclarecer o máximo possível, né? Isso aí. Então, efetivamente, essa posição é muito importante também. Porque às vezes a gente está falando de modo mais técnico, a gente teve uma mega imersão em toda a parte jurídica, todo o ordenamento, tudo que era necessário para preparar esse modelo de negócio, e às vezes a gente fica muito técnico, efetivamente. Então, com essa conversa é que a gente consegue esclarecer e facilitar para as pessoas. Na prática você pode adquirir conosco um negócio. A gente não vai ter pagamento de juros, você vai participar do lucro da locação dos imóveis, o que é muito interessante para você. E esses imóveis, esse negócio, vai continuar se valorizando ao longo do tempo. Isso tudo é oportunidade para você, dinheiro para o bolso e crescimento a longo prazo. Sabe o que a gente não falou? E o colateral é a casa. Então, você não é dono da casa, mas a casa não vai ser vendida. É até difícil de explicar essa parte. Porque existe o colateral, correto? Correto, mas tem um outro ponto que... Olha, a gente vai acabar mais esse vídeo. Na última conversa, a gente acabou não citando com você, que naquela conversa a gente decidiu melhorar ainda mais o produto, e a cada vez que a gente foi conversando, a gente foi melhorando o produto. O que existe hoje na Apex, que não existia quando a gente conversou lá atrás, é que a própria Apex vai fazer mais casas. Então, o que acontece? Vamos supor que nós dois adquirimos uma participação de algumas casas, e naquele momento o fundo tinha 5 casas. A própria Apex, com parte do rendimento dela, ela comprou mais uma casa. Continuam as mesmas pessoas, mas em vez de ter 5 casas, tem 6. Ao longo do tempo, a gente não vai mais buscar um parceiro externo para estar participando e comprando units para fazer esse fundo crescer. Ao longo do tempo, a própria Apex vai multiplicar casas. Então pode ser que daqui a pouco você vai entrar e o seu patrimônio vai se multiplicar muito mais
do que a valorização do mercado, muito mais do que o rendimento que viria para o seu bolso em virtude do rentals, da locação em si. Além disso, vai ter mais e mais imóveis. Então, os que você founders... vai ser dono, porque você é dono do business. Isso. Então, por exemplo, só para você entender, eu lembro dessa parte que vocês estavam estudando, que eu não falei porque eu não sabia se tinha dado certo ou não. Então, só para você entender que agora eu lembrei que foi essa parte que eu amei. Porque, entende, hoje talvez tenha uma casa, 2 casas, 10 casas. Vai chegar um montante que vai... Vamos falar, agora a gente não precisa de investidor, nós já temos investidores, chamar de investidor, mas de pessoa suficiente dono desse negócio. E agora, o que vocês acham este mês? Em vez de a gente pegar o lucro, vamos juntar todo mundo e comprar mais uma e comprar outra, e esse negócio vai se multiplicar sozinho. Lembra, você é dono, parte dono, daí depende de quanto que você entrou. Vamos falar 10%, hoje eu sou 10% de um, amanhã eu posso ser 10% de 100, ou de 200, ou de 50. Então é isso que o Faustin tá falando aqui. Então, foi isso daí que eu falei, puta, isso é uma ótima pegada. Então, é um negócio legal. Talvez a gente tenha esquecido alguma coisa ou não tenha feito alguma pergunta. Entre em contato, você vai fala direto contigo. Fala comigo ou com alguém do meu time, né? Fala com o Fausto ou alguém do time dele. Se você realmente estiver extremamente sério a respeito, aí com certeza você vai sentar com o Fausto ou online, ou se você estiver aqui em Orlando ou aqui nos Estados Unidos, pessoalmente você pode conversar. E, gente, para mim fez todo sentido. Tem que fazer sentido para você. Eu falo bem agora. Se você não compreendeu, não entra. Se ele não te explicou de uma forma que uma criança de 5 anos... Foi o que eu falei para você, não foi? Eu falei, se uma criança de 5 anos não conseguir explicar isso para mim, ou entender o que você não explicou, tô fora. Para mim tem que ser 1 mais 1 é 2. E como que uma criança de 5 anos entenderia? Então, Paulo, joguei a bomba. Como que uma criança de 5 anos entenderia? Vou colocar só eu aqui na tela, vai dar um... Vai ver, agora eu vou virar um vendedor. Gente, não sou comissionado, eu vou falar como uma criança entenderia. Você está com uma grana que não é o suficiente, neste momento, para você comprar uma casa grande e investir... Estamos falando vacation home, tá? Estamos falando vacation. Para uma casa de veraneiro para você... alugar aqui na época, aqui nessa área aqui de Orlando e região. E você gostaria muito de ter renda passiva. Por que passiva? Não existe renda passiva. A renda passiva que eu quero dizer é que você não vai ter que trabalhar, porque já existem 2 empresas trabalhando para você. Uma é... Corrige, tá? Dream Vacation Orlando? Dream Vacation Orlando. Se você me corrige se eu falar qualquer coisa errada. E a outra, Apex. Apex vai fazer as captações de mais recursos. A Apex vai querer que teu dinheiro cresça mais. Então vai ser muito inteligente nas casas que vai trazer, vai ter certeza que já trazem casas que já tem um fluxo financeiro, que já está rodando, não vai trazer uma casa morta para juntos a gente conseguir vencer. Não, ele só vai entrar casas, colocar nós dois, que você está balançando a cabeça, você está concordando comigo. Gente, eu não sou dono disso, não tenho nada a ver ainda. Então, só para ver se eu entendi, que foi isso que você perguntou, tá? Então, por que a gente fala que é uma renda passiva? É onde você só vai colocar o dinheiro e você não vai precisar fazer nada, a não ser ter certeza que eles estão fazendo o trabalho deles. E aí diz eles que trimestralmente você vai receber um cheque, ou aí eu não sei se é mensalmente ou não, que vocês vão mandar relatórios mensais, mensais a cada 3 meses, dinheiro na sua conta. Vamos fazer de conta que você só quis fazer uma na vida. Só quero entrar com 30 mil, que é o mínimo hoje. Olha bem a data desse vídeo, que daqui 100 anos você não vai achar que é 30 mil ainda. É um pouquinho menos de 30 mil, tá? Mas o 30 mil... Vamos falar 30 mil redondo. Um pouquinho menos, vamos falar 30 mil redondo. Aí você colocou lá e esqueceu. E esse negócio está crescendo. E esse 30 mil teu vai estar lá, hoje vale 30, amanhã vai valer 40, e daqui 10 anos pode valer 100 mil, e aí é ilimitado. Ou, a última pergunta, que já passou do limite do meu tempo. E se eu quiser vender? Se você quiser vender, a gente te ajuda a vender. A nossa equipe, assim como outras pessoas vão estar entrando para comprar units, a gente vai oportunizar que as suas units também estejam à disposição à venda. Tem janelas de tempo, então a cada 3 meses, 6 meses... bagunça também, Só para a gente poder anunciar e organizar muito bem isso, mas nós ajudamos você a vender, ou você pode vender também para algum amigo, algum conhecido e tudo mais. Mas faz parte do modelo de negócio essa entrada e essa saída para que fique muito confortável para você e muito seguro. É um modelo muito mais líquido do que você adquirir um imóvel, por exemplo, né? Muito mais rentável, muito mais interessante.
Tá aí, gente. Apex junto com a Dream Vacation Orlando. Acertei, Ricardo. Ricardo deve falar, ó. Paulo até que enfim acertou o nome do meu negócio. Eu errei, gente. Errei 2 vezes com o homem aqui do meu lado. Mas não é isso. Ricardão, beijão pra você. Saudade tua. Fausto, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Sempre uma honra. Tá aí. Como eu falei. Procura saber. Procura entender. Ver se faz sentido pra você. Você que está no Brasil, principalmente quem recebe herança, que está com esse dinheiro, não adianta querer comprar um carro zero de 200 mil reais, aí 120 mil reais, um carro velho, carro simples, sem pau, cara, um carro simples no Brasil. O Brasil tá absurdo, né? Aqui com 100 mil você compra uma Lambo usada, uma Lamborghini usada, com 100 mil aqui. Investe teu dinheirinho, se fizer sentido para você, mede risco, faz pergunta, eles não têm problema de responder, eles querem, e se ele falar que não é para você, não é para você. Isso não é verdade? É verdade. A gente pode dizer isso. Às vezes a pessoa não está no time. Às vezes não é aquilo... É o último recurso da vida dela, né? Ou vai precisar tirar logo. Vai precisar vender alguma coisa que é muito interessante para ela e às vezes não é o momento. A gente vai ser franco de ponta a ponta. Porque a gente não quer alguém frustrado no longo prazo. Nosso princípio é ganha-ganha. Tem que ser bom para você e tem que ser bom pra gente. Muito legal. Melhor ganha-ganha do que troca-troca. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Cláudio. Tchau.